Muito boa noite, o Elas em Cena está no ar. Eu sou Gabi Brito e para nós é sempre um prazer ter vocês conosco dividindo esse espaço. Hoje, minha irmã aqui do lado levou falta, tá tendo a férias em Miami, Nanda. Vou dar uma faltinha nela. E aqui no meu lado esquerdo temos minha irmã Dani Brito, diretamente de Belgrado, na Sérvia. E aí, Dani, boa noite. Oi, gente. Oi, Gabi. Boa noite. Boa noite. Bora lá comandar esse episódio aqui que é muito especial. Temos uma convidada de peso, ela que é um exemplo de liderança feminina. Estamos aqui com Isabela Soares. Ela é advogada e presidente da Fundação Bahia Viva, entre outras muitas atribuições, né, Isa? Mas eu vou me render a essas aqui. Seja muito bem-vinda, Isa. Bela. Eu que agradeço, Gabi. Boa noite, Dani. Nando, onde quer que você esteja, boa noite para você. Agradecer a vocês pelo convite, desejar vida longa esse programa, esse podcast. Agradecer também a equipe do Bahia Notícias, que sempre me recepcionam também e que ao longo desses anos tem me ajudado muito a divulgar o trabalho e todas as atividades que eu venho desempenhando como empresária. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada, Bela. O prazer é todo nosso. E, gente, não se esqueça, segue a gente em todas as plataformas. Ajuda a gente aí. Bela, você é uma empresária de sucesso, está à frente da Fundação Bahia Viva. Mas, antes de perguntar sobre o seu lado profissional, eu quero conhecer a Isabela Soares no lado pessoal. Conta um pouquinho pra gente, porque eu nunca vi ninguém te perguntando isso. Fiquei assistindo algumas coisas, entrevistas, sempre é mais pro lado profissional. Eu falei, peraí, temos que iniciar sabendo um pouquinho, né, da origem dela. Eu sei que você vem de uma família tradicional aqui da Bahia, mas conta pra gente como foi sua infância, sua adolescência, que a gente gosta, né, Dani, de saber. Adoro. Adoro, Bela. Saber da infância, da adolescência. Acho que eu mais gosto é essa. Ah, é um prazer. De fato, você falou uma coisa que é verdade. Eu falo muito pouco, né, da minha vida pessoal, principalmente nos programas que eu participo. Primeiro porque eu acho que às vezes assim sempre vem aquela timidez em falar, né, da vida pessoal. Você acaba sempre fazendo uma retrospectiva, passa um filme na sua Exato. cabeça, a sensação de falar da própria vida e fazer, né, uma autoanálise em É relação à difícil. personalidade é sempre vem carregada de muita emoção, É. né? Mas o que eu posso dizer é que a Isabela que está aqui hoje, é, esquecendo a Isabela empresária, a Isabela Isso. ativista, né, das causas ambientais, a Isabela ativista da mulher empresária, eu sou uma pessoa de hábitos simples, que gosta de dividir a maior parte do tempo com a família e com amigos. Venho de uma família batalhadora. Meus avós, por parte de pai, são imigrantes espanhóis, vieram fugidos da guerra numa situação de dificuldade na Espanha, naquela época em que a Espanha estava tomada pela Guerra Civil, então migraram para o Brasil. Meus avós maternos são retirantes nordestinos e foram para São Paulo. E os meus pais, os meus irmãos, contudo, eu acho que a gente tem essa herança da simplicidade, de lembrar sempre de onde nós viemos, né? Sim. Isso é um ditado muito forte, uma premissa muito forte dentro da família, que sempre que você quiser lembrar e valorizar onde você está hoje, você precisa lembrar de onde você veio, Da sua então, origem, da né? origem. Então, Isso. resumidamente, eu sou uma pessoa de hábitos simples, trabalhadora, que gosto das coisas simples da vida, casada com um marido maravilhoso, que, diferente, né, da maioria dos homens, divide essa tarefa na construção da família e que me apoia, que me impulsiona. Mãe de 2 filhos lindos, Antonella com 7 anos, Bruno com 5. Eu acho que minha biografia Passa um fica belo por aí. currículo aqui. Minha biografia fica Ô, por aí. Bela. Ô, Bela, eu ouvi em alguma entrevista sua, você comentando também que você conviveu muito em um sítio, Isso. Isso, então. né? É É, isso. nós, Exatamente, exatamente. Pesquisou, hein? A gente gosta Deu de se uma. aprofundar Pesquisou, os pesquisou. nossos convidados. pesquisei. Você sabe que a minha infância nesse sítio que você se refere, eu diria assim que é uma é a melhor parte da minha vida. Se eu pudesse assim fazer recortes, Então, né, das boas lembranças, eu remeto automaticamente a esse sítio.
Meu avô, o pai da minha mãe, era professor de golfe. E ele saía implementando esses campos de golfe Brasil afora. Sim. Ele começou em São Paulo e depois foi para Pernambuco, de Pernambuco veio para Bahia. Até que ele adquiriu um sítio que ficava ao lado do Cajazeiras Golf Clube, Sim. ali na Vila Canária, na Estrada Velha do aeroporto. E na época, meus pais eram casados ainda, meu pai tinha uma atividade empresarial muito intensa e minha mãe acompanhava, eu acabava ficando muito tempo com a minha avó nesse sítio, né? E foi uma etapa da minha vida muito conectada com a natureza, conhecendo uma Salvador que poucas pessoas conhecem hoje, né? Uma Salvador que infelizmente é Isso. vítima na falta de ordenamento urbano. Eu lembro muito bem, né, de como aquela área era naquela época que a gente frequentava lá. Lembro muito dessa atividade, né, do esporte, né, que era praticado pelo meu avô, que era o golfe. E a gente não tem mais um campo aqui hoje na cidade. Enfim, eu diria que acho que qualquer infância conectada à natureza, né, em que as relações amorosas são firmes e presentes, acabam impactando, né, de uma forma assim muito forte e determinante para contribuir com a personalidade que eu tenho hoje. Sem dúvida. Então, foi uma época muito feliz da minha vida, eu sinto muita saudade e às vezes assim eu acordo como se eu estivesse lá. Lá. É impressionante assim, né? Tem passagens da vida que são tão fortes, são tão Sim. marcantes Você revive. que eu revivo É. e tem situações assim que é como se tivessem acontecido ontem, né? De tão presentes que elas são. Mas esse sítio na Vila Canária ficava ali perto do Cajazeiras Golf Clube, perto do Clube Piranga. E ficou na memória. E ficou na memória. Isso. Quando eu estava pesquisando um pouquinho sobre você, que eu vi que você comentou em outra entrevista, que você frequentava muito esse sítio dos seus avós, e aí remeteu à nossa família, porque nossos pais também têm um sítio, o sítio Chaparral, que a gente frequenta demais, a gente vive postando, porque meu pai adora natureza, adora ficar com gato, tem umas cabecinhas de pouca coisa, mas tem uns cavalinhos, pescar, muitas árvores frutíferas, então a gente convive muito lá no sítio. Então, à medida que eu ia pesquisando sua vida, tinha algumas coisas que se assemelhavam às nossas. E aí olha, Olha só que É da legal. minha Exatamente idade isso. esse. Exatamente. Árvores olha só. frutíferas. É o que a gente tinha bem por lá. Jaqueira, árvore de jambo. Legal. Coisas raras hoje em dia, É, com certeza. né? Bacana, bacana, Bela. Agora, já caminhando um pouquinho para o lado profissional. Vamos adiantar um pouquinho essa história. Em que momento decisivo da sua vida profissional você percebeu assim, eu tenho certeza que eu vou seguir o caminho empresarial? Eu não diria assim que teve uma. Vamos lá, se é que a gente pode ser esse período determinante, a gente pode chamar de gatilho, né? Eu acho que Uhum. eu vivo atividade empresarial desde muito cedo, né? E a forma, como eu disse, né? Meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos e a forma da gente conviver, da gente estar mais presente uma na vida do outro, era eu acompanhando ele nas viagens, né? Então, eu passei a frequentar um ambiente empresarial aos 10 anos de idade, né? Então, como é que eu convivia com meu pai? Indo para as reuniões com ele, inaugurando as obras mundo afora. E acho que eu fui meio que guiada pelo exemplo, né? Não só pelo exemplo dele, mas pelo exemplo de atividade empresarial da minha família, né? Principalmente do meu avô, Manuel Merrombo, espanhol, que dirigiu e que conduziu várias representações empresariais aqui na Bahia. Então, eu prefiro dizer que isso foi assim, foi uma construção, sabe? Eu não consigo identificar exatamente assim um momento, não. É agora, eu vou ser empresária. Eu acho que eu fui meio que educada, assim, nesse ambiente. E isso teve uma influência enorme para que eu fizesse a opção de ser, né? Então, claro que se não houvesse nenhum talento para ser e fosse uma coisa que eu rechaçasse, eu não gosto disso de jeito nenhum, certamente isso teria aparecido em algum momento. Mas não foi o que aconteceu, né? Então, eu acho que foi uma construção. Então, eu vivo no ambiente empresarial desde muito cedo. E isso é muito importante para ter noção de hierarquia, conhecer pessoas e como construção pessoal mesmo, né? Mandar um alô E na aí pra verdade, Nanda. Bela, assim, vou te falando. Não, aqui Nanda tá aqui. Eu tô aqui olhando o chat do YouTube. Cadê e aí você, Nanda Nanda? tá aqui falando. Estou assistindo aqui diretamente do Bubagam. Pior que beleza, maravilha, Orlando. Olha! Tô com a gente aqui mandando palminha. O Bela, e aí, assim, você falando sobre
essa coisa familiar que você conviveu tanto, né? Com esse lado empresarial. Eu também me lembrei de outro momento que você citou em uma outra entrevista, em outra oportunidade, que, na verdade, assim, esse lado empresarial vem desde o seu avô, Isso, que isso. Vem. sempre. Dele se É, aprofundou. eu tô vendo que o Até de uma Google foi tia, forte aí. o Bela, Ah, Bela, até de uma tia avó sua. Eu fiquei encantada com isso, Oh, que ela vai abrir o ela que levou fã-clube. o pois é. pãozinho delícia para Salvador. Essa Eu amo história. o pãozinho delícia. Essa história é inacreditável, essa história é inacreditável. Então, como é que começa, como é que minha família começa a atividade empresarial, né? Então, eu sempre conto a história do meu avô por parte de pai, que é Manuel Merron, que era espanhol, que veio, né, migrou para o Brasil, né, numa situação de dificuldade na Espanha, e quando ele chegou aqui, ele começou a trabalhar como garçom. Então, trabalhou como garçom durante muito tempo, até que ele abriu uma pastelaria no lugar onde todos nós conhecemos como Tabuão, mas era o Julião de Baixo, que era exatamente Sim. aquele lugar que fica ali perto da associação comercial atrás, onde ele abriu a pastelaria. Aos 50 anos, essa pastelaria pega fogo. E ele fica completamente perdido, porque ele não sabia fazer outra coisa a não ser aquela atividade. Foi aí que, então, ele entra para o Rotary Club da Bahia e começa a conhecer outros espanhóis que atuavam na área de construção civil, e ele começa a se envolver. O meu pai, quando meu avô casa com a minha avó, Luz Divina, que também tem um papel fundamental e determinante na construção, né, do Manolo, do Manuel Sim. Merron, empresário, o meu pai foi passar um tempo na casa de uma tia dele, que era a irmã da mãe, Dona Marina Seabra. E Dona Marina Seabra era uma quituteira de mão cheia. E naquela época era muito comum, né, nas famílias de imigrantes, que as mulheres trabalhassem para financiar o estudo dos homens. Né? E Dona Marina era uma dessas irmãs que trabalhava para financiar o estudo do irmão, né, para que o irmão se formasse em medicina. Então ela começou a fazer salgados, até que ela inventou a receita do pãozinho delícia. Olha só. E meu pai, como viveu com Pãozinho. ela durante muito tempo, eles vendiam ali na Rua Flórida, né, que hoje tem outro nome, pãozinho ali pela vizinhança, né, dentro de uns baús, e rapidamente ela se transformou numa referência de salgadinhos, de doce e do pãozinho, e ganhou muito dinheiro com isso, e financiou em seguida o primeiro negócio do meu pai. Então, essa é uma história curiosa e, acima de qualquer coisa, eu acho que de força feminina, Verdade. que é um exemplo também, né, para todas Muito nós, da bacana, família, com mulheres, certeza. que se enveredaram pelo mundo empresarial. E você, falando em força feminina, Com você certeza. retrata muito essa imagem. A gente já vem aqui agora para o seu lado profissional, se tornou uma grande líder. E o que é que eu quero saber o que é que você acha que é essencial para uma pessoa. Mulher no mercado de trabalho, a gente sabe que ainda é algo assim um pouco difícil, tem algumas barreiras, mas para se tornar assim uma líder eficaz, o que é que você acha assim que é essencial? Primeiro que eu acho que é você gostar de liderar. E não gostar de liderar não tem problema nenhum. Né? Então, Sim. durante muito tempo, o sucesso era tido como apenas para aquelas pessoas que tinham a capacidade de liderar. E não é assim. Eu acho que o talento, o talento ele é dividido em competências. Tem gente que consegue liderar e que é muito bom nisso. Tem gente que é boa em outras aptidões, né? Em outras competências. Então, acho que o primeiro ponto é saber se você gosta de liderar. Né? O segundo ponto é um autoconhecimento em relação aos seus talentos e às suas competências. Porque perder tempo com o que você não sabe fazer é muito nocivo e prejudicial, né, para uma carreira de liderança. O bom líder, ele precisa saber dividir. Isso. Né? Então, Delegar, né, delegar, também. dividir e reconhecer talentos que você não tem e querer sempre trabalhar com pessoas que desempenham muito melhor do que você aquelas situações em que existe ali uma lacuna. Perfeito. Então, eu acho que eu definiria assim dessa forma. A primeira é saber se isso é uma coisa que você gosta de fazer e que se você não gostar de liderar, você não tem problema nenhum. Tá né? tudo bem, Tá tudo bem e você certamente vai encontrar um lugar para poder se encaixar e ser muito bom naquilo. Isso. Segundo é gestão de pessoas, né? E isso se dá através do autoconhecimento, de uma visão empática. Eu acho que essa infância que eu tive conectada com a natureza traz um tom de sensibilidade muito importante nas lideranças que, infelizmente, você tende a automatizar e criar fórmulas para isso.
né? É verdade. O ser humano não é fórmula, Isso. né? Não é fórmula de Instagram, não é fórmula de coach. São pessoas. Eu acho que eu diria assim, que são ações, né, em relação à identificação Isso. que você tem ali com a sua sensibilidade para formar equipe, Pra entender para as dividir, pessoas. para engajar e fazer com que as pessoas te Isso. admirem, queiram ficar com você. Exato. Ó, Eu acho que é isso anota a aí. dica aí, viu? Eu iria por esse É isso caminho. aí. Ô, Bela, é esse caminho, tá certa. Bela, você é uma referência de uma mulher de sucesso e, além disso, uma mulher assim. Não tenho nem palavras para lhe dizer, mas é o seguinte: eu vou fazer uma pergunta que eu sei que pode até parecer muito clichê, mas eu vou fazer porque eu quero saber. Como é que você faz, Bela, para conciliar sua carreira, sua vida profissional, sua vida social, sua maternidade e ainda, além disso tudo, ser tão elegante assim? E se manter bela. E eu acho que você vai se surpreender da forma que eu vou te responder. Eu acho que eu não consigo conciliar, não. Porque você sabe. Não, você sabe, Dani Gabi, que eu estava vindo para cá hoje, eu estava pensando exatamente sobre isso, porque essa é uma pergunta que normalmente vem e que eu tenho mudado um pouco o conceito em relação a ela, porque eu acho assim, normalmente a gente é levado a acreditar que você equilibra os pratos e que você consegue dar conta das coisas, né? E a partir do momento que você se dedica muito a uma coisa, é natural que falte em outra. Sim. E aí eu vou emendar aqui, que eu acho que a resposta da pergunta foi pela metade, porque você perguntou de liderança em relação à atuação feminina. Sim. Veja, é impossível a gente vender um pacote de equilíbrio, né? O que falta para a mulher hoje é entender que para construir esse equilíbrio, principalmente quando você decide formar uma família, o segredo está na divisão. Com quem quer que você decida dividir a sua vida, né? Porque se você tem aquela semana que está muito focada no trabalho, com vários compromissos, em que você vai falhar ali na condução e na fiscalização Em da algum atuação dos momento, seus né? filhos da escola. Já mandei meus filhos de roupa errada, de fantasia trocada várias vezes, né? Então, assim, não é um equilíbrio. Então, assim, o que é que acontece? Isso você consegue equacionar melhor quando a outra pessoa divide Entende, né? com Divide. você. Então, se você Pode me dar um perguntar como é suporte, que eu né, naquele faço momento. hoje, eu divido com meu marido. Perfeito. É assim que eu faço, eu divido com meu marido. Eu tô aqui hoje, 7 horas da noite, minha filha precisava concluir um dever, um exercício ainda da escola, ele vai fazer. E no dia que ele precisar Você estar vai fora fazer. nesse horário, Perfeito. eu vou fazer. Então, Também você vai lá. pois é, então acho que a gente precisa quebrar um pouco, sabe, esse conceito equivocado que a gente construiu de que é possível dar conta de tudo. Você vai falhar em alguma Vai. coisa e tá tudo certo. É. E o Não, que mas- importa é você escolher o que você quer, Isso. né? Sem julgamentos. Né? Então, escolher o que você quer. Eu Não, escolhi mas a veja atividade bem, empresarial. mas veja bem, Bela, você conseguiu administrar isso tudo. Você já fez uma logística, ó. Essa semana eu vou ter esse compromisso, meu Ó, marido vai. Vamos lá. Você deu Vamos conta lá. do recado. Eu acho Você que... deu conta, ó. Sim. Mas eu acho importante, assim, sabe, trazer essa outra perspectiva também, porque eu gosto muito de falar das perspectivas reais. Sabe? A Dani é mestre em família, viu? Então, É. essa questão familiar, ela adora, É viu? bom a gente trazer as perspectivas reais, É. porque, assim, a Isabela... Você me perguntou quem é a Isabela. A Isabela que tá aqui é uma Isabela que tem problemas também, Claro. né? Que enfrenta problemas, que esquece das Todo mundo coisas. tem, todo mundo tem. Que nem sempre consegue coordenar, mas eu acho que a mulher tem essa aptidão de ter esse perfil assim mais com essa capacidade de administrar mais coisas, não é? E dar conta de algumas, Abraçar, abraçar, né? E dar conta de mais coisas ao mesmo tempo. Acho que isso é uma característica feminina, não é? Talvez pela concordo com forma que você. historicamente Isso, mas- a gente sempre esteve ali inserida, a gente foi Mas é isso. adquirindo isso. Então, minha amiga, Claro, dividir. mas a gente tá, mas é isso, a gente tem que dividir com certeza as funções e saber a hora de dizer, de recuar e falar assim, ó, agora você leva daí adiante. Por exemplo, aqui, meu marido e meu filho acordam super cedo. Essa noite mesmo eu vou dormir muito tarde, eles já estão dormindo. Amanhã eles vão levantar os dois e vão colocar o café da manhã dos dois e eu vou continuar dormindo lindamente. Pois é. Óbvio. Pois é, É isso mas aí. eu acho que a gente tem É uma isso? capacidade E tá de tudo bem, gerenciamento mas e é tá isso. tudo bem. Tá Então, tudo fazendo bem. o que todo mundo E faz. eles se virem. É. E eles se virem.
É isso, e É ele isso se aí. vira, eu tô administrando dessa forma. É isso mesmo. Exatamente. Ô, Bela, falando agora sobre a Fundação Bahia Viva, que eu acho que Dani também estudou pra Ei. caramba. Pesquisou, se aprofundou. Ela surgiu em 99 e você entrou em 2012, não é isso? E 2010, desde então isso. você a preside. Desde então eu presido a Fundação Bahia Viva. Pronto. Agora, antes de saber da Fundação Bahia Viva, eu quero saber a importância, para a gente entender sobre a Fundação, a importância da Bahia de Todos os Santos, não só para a Bahia, mas para o nosso país inteiro. Não é isso? Legal. E Dani, ótimo que você se debruçou, porque nada melhor, né, para quem está Claro. participando de um podcast, em se desafiar, né, e responder perguntas que são desafiadoras e com detalhes. Então, assim, quando você pergunta da Bahia de Todos os Santos, eu acho que eu defino a Bahia de Todos os Santos como berço do Brasil, né? Foi daqui que tudo começou, né? Foi daqui que partiram os princípios que hoje fazem do Brasil ser o país que ele é, a partir da fundação da cidade de Salvador. Isso. Então, Salvador, enquanto capital, né, durante o Brasil colônia, toda a rede de comércio e discussões políticas se dava aqui, né? E era através das águas da Baía de Todos os Santos que essa dinâmica acontecia. Né? Então, ela representa a história, é o berço do Brasil. No meu discurso, na Comenda 2 de Julho, inclusive, eu defino a Baía de Todos os Santos como o útero do Brasil, né? Que é o Brasil era o embrião que estava no útero, que era a Baía de Todos os Santos. De uma importância sem precedentes, né? Um patrimônio histórico e cultural Isso. que define, né, a característica do povo brasileiro, um ativo ambiental como você encontra poucos Brasil afora, né? A maior baía marítima do país, a segunda maior baía marítima do mundo. Então, ser brasileiro é ser filho também da Baía de Todos os Santos. Eu acho que é assim que ela merece ser tratada. E é linda. Com certeza. O Bela, tô íntima, viu? Bela, Se sinta à vontade. Fique à vontade. Dani. por favor, esclareça para os nossos seguidores quais são os principais objetivos e iniciativas da Fundação Bahia Viva. Bom, então, assim, para eu falar dos propósitos, dos objetivos, é bom eu fazer, assim, eu dar aqui um preâmbulo sobre o que significa a Fundação, né? Então, a Fundação é uma organização social sem fins lucrativos, que a gente chama de ONG, composta por empresários que, num determinado momento, e este momento foi em 1999, decidiram se organizar, né, como sociedade civil, para propor um projeto turístico que fosse capaz de revitalizar ilhas da Baía de Todos os Santos, uma vez que o turismo é um segmento que pode mudar a vida de muitas pessoas. E esses empresários eram frequentadores daquela região, né? Então não fazia nenhum sentido. É normal o empresário, tem empresário que não tem espírito público, mas a maioria dos empresários tem espírito público, né? Esse sentimento de empreender, de você impactar a economia, de você promover empregabilidade, normalmente o espírito público é uma condição inerente do empresário. Então, era absolutamente natural que, desfrutando dessas águas desse lugar, você quisesse melhorar ou, pelo menos, contribuir, né? Ou retribuir todo o privilégio que se tinha para as ilhas e aquelas pessoas que moravam ali. E o instrumento para se fazer isso era a revitalização turística. Né? Se você tem um instrumento à sua mão, ao seu alcance, que é o turismo, e isso pode melhorar a vida das pessoas, por que não, né, formar uma sociedade civil organizada e propor um projeto que contemplasse, acima de tudo, as pessoas? Então, é isso que significa a Fundação Bahia Viva, uma organização social de empresários que querem revitalizar um dos maiores patrimônios culturais e ambientais do nosso país. Então, qual é o propósito da Fundação? Construir esses projetos, né? Contemplando uma série de finalidades e que toda a nossa concepção ela está fincada no tripé da sustentabilidade. E para quem não sabe o que significa sustentabilidade, é importante a gente desenhar um pouco dizendo o seguinte: sustentabilidade é um triângulo com 3 pilares, né? Um pilar ambiental, um pilar social e um pilar econômico, que precisam ali, né, funcionar de forma harmônica para você oferecer um projeto que dê àquelas pessoas que vivem ali uma condição de dignidade. O povo E entende
muito que a sustentabilidade é só ambiental. Só ambiental, né? e Então, esquece você tem que das. fechar o ciclo Você ali, precisa fechar o né? triângulo. Claro. E esquece que você cuidar Triângulo. pouco, tanto do pilar econômico quanto do social, você acaba impactando negativamente o ecológico. Né? Então, qual a finalidade da fundação? Promover esses projetos a partir de um conceito, né, muito bem formado, que é esse conceito da sustentabilidade, e revitalizar destinos e ilhas. E nós começamos por 2 ilhas que pertencem ao município de Salvador. Ilha dos Frades e Bom Jesus dos Passos. Que quando nós iniciamos o nosso trabalho, o cenário era um cenário de desordenamento urbano. Né? Aquelas ilhas não Isso que viviam eu da queria sua saber. vocação econômica natural. Né? Por razões diversas, elas foram sendo ocupadas sem nenhum ordenamento, sem nenhum acesso às coisas básicas para que se viva bem. Sem acesso à saúde, sem acesso à educação, sem acesso à infraestrutura. Então, onde é que a Fundação Bahia Viva entra? A gente precisa fazer um projeto sério que contemple as pessoas e que leve infraestrutura. Isso. Porque é a infraestrutura que vai dar a elas dignidade. Com certeza. E uma vez conquistada essa dignidade, Isso. você vai poder viver da sua vocação econômica natural. Porque não adianta você trabalhar pelo turismo se você não tem infraestrutura, se as pessoas não têm acesso aos serviços básicos. Exatamente. Então, esse Perfeito. turismo vai virar uma maluquice, Vai uma ser. história predatória, você vai lá e não vai querer mais voltar. Então, é exatamente dessa forma que a Fundação Bahia Viva funciona. E feliz de estar aqui hoje, porque no dia 15 de dezembro nós comemoramos 25 anos de existência. Ó, Né? aniversário de Então, minha mãe, né? Ai, é um que marco bacana. na história da Fundação Bahia Viva e eu defino como uma ONG que mais trabalhou e que, certamente, sem dúvida nenhuma, mais investiu na nossa Bahia. Isso eu não tenho a Excelente. dúvida. Certeza. Amei sua resposta. A Bahia de Todos os Santos é um patrimônio, como você falou, histórico e cultural aqui, e ambiental, né? E eu queria saber o que é mais desafiador até hoje, assim, a manter a sua preservação. Eu acho que manter todo mundo numa mesma página. Mas como o nosso projeto é um projeto longo, né, de muitos anos, e não é um projeto político partidário, é um projeto, claro que evidentemente qualquer pessoa que atua em prol do bem-estar social, ela está fazendo ali uma ação política, mas ela não é uma ação política partidária. Então, veja, a relação de troca imediata ali, ela não existe, não é? É uma relação de construção conjunta mesmo, de você fazer com que aquelas pessoas compreendam o que está acontecendo e a importância de todo mundo estar sempre na mesma página, não é? E eu acho que um ponto assim que define muito bem essa atuação da Fundação Bahia Viva é a inclusão dessas pessoas nas atividades econômicas que foram requalificadas. Sabe? Isso não tem balneário no Brasil que você vá, que você não identifique, de certa forma, assim, um afungentamento, outras pessoas novas chegando. E todos os projetos que foram oferecidos, até porque não poderia ser diferente, porque isso é para as pessoas, é para melhorar a vida das pessoas ali. Essas pessoas, esses nativos, as pessoas da comunidade, os comerciantes das comunidades, eles são contemplados. Então, eu acho que o desafio é você manter todo mundo esse tempo todo na mesma página, em prol de um propósito, percebendo que nós estamos, assim, ao longo de todos esses anos, caminhando juntos, né? Porque está todo mundo ganhando. Todo mundo no mesmo propósito. Eu diria, assim, que o desafio é, primeiro, você implementar essa compreensão, né? Isso leva tempo, né? Leva tempo, você precisa... qualquer relação de confiança, ela precisa de tempo para ser construída, mas no próximo dia 1º, a gente vai fazer a renovação. Eu acho que a gente já está... Acho que já é a 10ª renovação do programa da certificação Bandeira Azul, que é uma certificação ambiental super importante, que nós trouxemos a primeira do Nordeste. Agora. Isso foi um ponto desafiador, porque você propor uma mudança, né, de uma mentalidade que era sistemática para um comportamento dentro de condutas sustentáveis é muito desafiador, né? Porque a gente demora para conquistar novos hábitos. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Bela, deixa eu te interromper, porque eu pesquisei e sei o que significa o selo Bandeira Azul, mais ou menos. Eu sei que são mais de 30 requisitos
que precisam ser preenchidos. Mas assim, eu queria que vocês, por favor, explicassem para os nossos seguidores o que é exato. Eu sei que é uma certificação internacional e tal, mas por favor, explique para nossos seguidores o que é o selo Bandeira Azul e quais são os principais impactos que esse reconhecimento trouxe para essas praias e essas comunidades que receberam esse selo. O selo Bandeira Azul é uma certificação ambiental que atesta a qualidade ambiental daquele destino, né? E ele versa sobre praias urbanas. O que são praias urbanas? Praias que têm características de funcionamento urbano. Fluxo intenso, comércio intenso, dentre outras coisas. São muitos os critérios, né, que determinam o programa. Mas, uma vez que você se inscreve, você precisa atender todos esses critérios. E se você leva uma determinada nota acima da média, significa que você está apto para receber essa certificação. E o que é que essa certificação diz? Esse destino aqui tem uma água limpa, a balneabilidade da água permite que você tome banho sem se contaminar com nada. Então, aquela água ali é uma água limpa. Esse lugar tem segurança pública e esse lugar tem os serviços locais requalificados para um modelo sustentável. Não é a extinção do serviço, é a remodulação dele. Então, se você chegar hoje lá na praia de Ponta de Nossa Senhora, quem visitava este destino há 17 anos atrás, sabe exatamente como os restaurantes funcionavam. Funcionavam de forma desordenada, na praia, fritava o peixe ali, cavava buraco, jogava o óleo e depois jogava areia em cima. Então, o que é que você vai fazer? Você vai simplesmente extinguir essa atividade? Não, de jeito nenhum, porque aquela pessoa só sabe fazer isso. Exato. Então, você vai propor a ela um novo modelo. Né? Então, eu acho que isso, o programa Bandeira Azul, ele define, né, o quão sustentável você é e ele diz que você tem ali coisas que são determinantes para que você, turista náutico ou visitante, saiba que você vai encontrar. Então, tem o Bandeira Azul lá, né? Tem a bandeirinha batendo. Vai ter segurança pública, vai ter bom serviço. Já sabe que você e tá vai garantido. ter qualidade da água. Isso foi um grande desafio. Né? Porque, veja, imagine o que é você intervir numa mentalidade que era quase assim que sistêmica e você propor uma mudança radical nos hábitos de todo mundo que estava envolvido, não é? Não só da comunidade, mas também das pessoas que visitavam. Então, eu acho que durante todo esse tempo, o desafio foi a gente se manter todo mundo junto, né? A equipe da Fundação Bahia Viva, comunidades envolvidas, todos nós nos mantermos na mesma página. Isso você só consegue se manter na mesma... É como um casamento, né? Só dura se todo mundo ali tiver o mesmo interesse. Então, isso requer trabalho duro, né? Isso requer ali uma atividade cotidiana. Você está ali todo dia, trabalhando e trazendo e apresentando bons resultados, né? Que foi o caso do Bandeira Azul, que hoje a praia é muito mais visitada e muito mais conhecida, né? Não só nacionalmente, mas internacionalmente em função desse programa que nós trabalhamos para poder trazer. Você que entrou aí agora, estamos aqui com Isabela Soares, presidente da Fundação Bahia Viva. Bela, falando aqui sobre o selo, vou fazer uma pergunta aqui de um seguidor que a gente recebeu sobre a Praia da Viração, certo? No ano passado, a Praia da Viração também obteve o selo. Isso só é possível com a participação da comunidade nesse apoio. Nos últimos anos, mudou a relação dos moradores com a ilha e com esse processo de preservação? Eu acho, sim. Eu acho que mudou para melhor, né? As pessoas são totalmente envolvidas. Nenhuma certificação Bandeira Azul vai para frente se você não tiver engajamento total da comunidade, né? Porque é quase que sine qua non para que o programa seja implementado, o envolvimento das pessoas. Né? Então, quem vive hoje na praia de Ponta de Nossa Senhora, por exemplo, tem orgulho de dizer que é Bandeira Azul. Né? É muito comum você chegar num restaurante daquele que foi requalificado e a pessoa está com uma camisa dizendo, não, eu sou Bandeira Azul. Porque ele sabe o quanto isso se reverte em benefício para a atividade econômica dele. Fora que você atrai um mercado que é muito interessante e que impacta muito positivamente em zonas costeiras, que é o mercado náutico. Né? Então, o navegante hoje, o turista náutico, ele seguia por essas bandeiras. Né? Então, a partir do momento que ele identifica que aquele lugar é Bandeira Azul, ele sabe que ele vai poder, pelo menos, parar e descer para dormir. Isso você tem ali, né, uma movimentação e uma ativação da economia determinante e muito importante. Ô, Bela, e você acha que ainda há falta de apoio governamental para as causas ambientais? Eu acho que...
Eu vou responder, assim, de certa forma, reformulando um pouco. O que eu acho que falta é eu não diria que apoio governamental. Eu acho que as causas ambientais, elas poderiam estar num patamar infinitamente melhor se a gente tivesse mais clareza na aplicação das regras. Eu acho que não dá para a gente colocar só a conta no poder público, não. Eu acho que todo mundo tem ali sua parcela de culpa em relação à dedicação com as causas ambientais. Porque quando você fala que, se você me pergunta se você acha que falta apoio, o problema ambiental é um problema de todo mundo, sabe? Não dá para a gente separar isso numa caixa. A gente sabe que a demanda para o poder público é enorme. O que todos nós precisamos fazer é agir de forma mais inteligente, fazendo cooperações. Então, onde o poder público não pode atuar, ele pode perfeitamente atuar em cooperação com a iniciativa privada. Tá? Mas para a iniciativa privada existir, as regras precisam ser claras. Para você cuidar do meio ambiente, né? E você querer cuidar do meio ambiente através da sua atividade empresarial, você não pode aplicar e apresentar um cenário jurídico confuso. Isso. Porque se você apresenta um cenário jurídico confuso, você afugenta o empresário. O que é que ele vai fazer? Ele vai recuar, ele não vai fazer nada. E o empresário, ele exerce, né, um papel fundamental nessa conta aí, que é a empregabilidade e a economia. Então, é como se uma coisa não existisse sem a outra. Né? Então, eu acho que eu não gosto... Assim como se você me perguntasse se você acha que falta apoio, acho que falta apoio. Né? Mas não dá pra gente colocar só a conta total toda no poder público, né? O poder público tem a parcela de culpa dele, a sociedade civil tem a parcela de culpa dela, o empresário tem a parcela de culpa dele. E a gente só vai vencer se a gente construir, né, um ambiente que seja mais claro e que a gente entenda diretrizes, né? E que a gente entenda que é um problema comum. Entendi. Mais ou menos por aí. Espero não ter sido confusa. Não, Bela, perfeitamente. Não, foi ótima, foi super clara. Ô, Bela, você comentou aí das mudanças depois do trabalho da fundação em toda a região, né? Como era a região antes da fundação e como é que se tornou, tanto no ambiente mesmo, quanto no comportamento dos moradores e de quem vai visitar também. E a Ilha dos Frades, assim, tem se tornado um ponto turístico cada vez mais explorado. E como é que você vê o equilíbrio entre a preservação ambiental da ilha e o desenvolvimento turístico da região? Você acha que existe, assim, um risco da ilha perder sua essência natural, assim, com o aumento do turismo? Acho que depende do tipo de atividade turística que você implemente, né? E para isso você precisa ter um plano de ocupação inteligente que seja condizente com as características do lugar. Você não pode aplicar em Ilha dos Frades o que você faz em Praia do Forte e vice-versa. Né? Então, é importante dizer que Ilha dos Frades já era ocupada, que as ilhas da Baía de Todos os Santos, na sua maioria, são ocupadas, só que elas são ocupadas de forma desordenada. Né? Então, em nenhum momento, você vai ver Isabela, seja nesse programa, em qualquer outro programa, dizer que o desenvolvimento ele atrapalha a preservação. Pelo contrário, eu acho que eles são coisas que se complementam. Né? E tudo isso passa pelo ordenamento urbano inteligente, inclusive para que você defina que tem lugares que não podem ser ocupados de jeito nenhum, porque essas possibilidades existem e elas são necessárias. Tem lugar que você não pode ocupar. Mas onde já existe ocupação, você precisa, se existe atividade turística, ela precisa ser operada ordenada. De forma inteligente. Né? Então, não há razão para que uma ilha costeira como Ilha dos Frades, com a cobertura vegetal que tem, que você promova uma densidade absurda de eventuais empreendimentos ou que as comunidades cresçam de forma desordenada. Né? Você precisa, evidentemente, limitar. Né? E isso passa pelo ordenamento. Sim. Diferente de outros lugares do litoral norte, onde esse fluxo, onde esses lugares têm uma capacidade de receber um fluxo maior. Tá? Então, eu acho que não. Eu acho que ele só prejudica se você não fizer uma intervenção inteligente. Se não fizer uma intervenção inteligente, evidentemente que você pode, sim, fazer com que aquele lugar perca as suas características e a sua essência. Caso contrário, muito difícil. Ainda tem mais alguma, Dani, sobre Ilha dos Frades? Eu quero saber projetos futuros, Ilha dos Frades, teremos lá hotéis, resorts, loteamentos. Não, então, isso é até uma coisa... Isso é até uma coisa boa, assim, porque para a gente desmistificar, né, uma ideia e uma situação ilusória que se criou, né, em relação à ilha. Seria muito bom se a gente tivesse hotéis interessados.
nós não temos hotéis interessados. Uhum. Né? Condomínio, Isso diz é. muito sobre a Baía de Todos Santos. Exato. Né? O empreendedor hoje, ele não se interessa em vir para a Baía de Todos Santos. Então, é importante responder assim de forma firme, porque o que a gente vê por aí são fakes de que existe uma cobiça pelas áreas da Baía de Todos os Santos. Como se, economicamente, isso Fosse estivesse na ruim. pauta. Não, amiguinho. O cara não quer vir para cá, não. Não quer vir. Ele quer ir para o litoral norte. Ele quer ir para o Caribe. Ele quer ir para a Tailândia. Né? Então, vamos acordar. Sabe? De que no momento esse interesse ele não acontece, né? Por quê? Porque as pessoas colocaram aquilo ali como se fosse uma coisa impossível e que não fosse própria para isso. Então seria muito bom se existissem cadeias de hotéis interessadas dentro, como o Dani falou, de uma perspectiva que combinasse com o lugar, para que a gente pudesse promover emprego, promover empregabilidade, sabe? Qualificar pessoas que às vezes não querem seguir alguma atividade tradicional, querem mudar, não é? Você quer ser um empresário, você quer ser um gerente de hotel, sei lá. Gabi, o segmento turístico, ele traz tantas possibilidades, que é um negócio assim que você se perde no meio do caminho. Eu imagino. Sabe? Então, por hora, não existe assim nenhuma possibilidade, né? Nem para uma coisa, nem para outra. O que existe ali é uma intervenção para uso comum das pessoas e que a gente torce muito para que esse interesse comercial um dia apareça. Porque a vocação do lugar é essa. E as pessoas vão ganhar muito com isso. Né? Mas, para isso, a gente precisa criar mecanismos que atraiam, né, o interesse dos empresários. E no que o empresário puder contar comigo para abrir esses caminhos, né, para levar, para mudar, né, e para colocar a Bahia e o Brasil no patamar turístico que ele merece, porque não é razoável que a gente ocupe 10% do PIB, não é razoável que o segmento náutico ocupe 0,02% do PIB. O potencial daqui do Brasil. Essas pessoas podem contar comigo. Né? Então, assim, eu enfrento resistência, enfrento divergência, tem muita gente aí que discorda, que acha que não é bem assim, mas eu vou seguir firme, defendendo que a gente pode fazer, sim, uma ocupação inteligente. Eu torço muito para voltar aqui e dizer que a gente tem um hotel interessado em se instalar ali. Bacana. Mais alguma pergunta? O Bela, eu tenho mais uma pergunta, Gabi. Tenho sim, tenho sim. Calma, o Bela, o Bela, qual foi o projeto ou o momento mais marcante para você, você à frente da fundação? Qual que, assim, que mais marcou você? São vários, é difícil, mas o que mais me marcou foi a implementação do cerimonial Loreto. Né? Porque, assim, eu falo muito de bandeira azul, mas eu acho que a implementação do cerimonial Loreto, ela é muito desafiadora por várias razões. Porque você atua ali também, né, na gestão dos recursos ambientais, mas você atua também num espaço que é muito característico da Baía de Todos os Santos, que é a riqueza do seu patrimônio. Né? Então, você restaurar uma capela de 1640, né? E você restaurar todo o conjunto arquitetônico, né, histórico que existe ali por trás, e pensar numa destinação que desse àquele lugar sustentabilidade, eu acho que é um desafio. Porque, veja, quem é que naquela época, há 15 anos atrás, ia imaginar que um cerimonial numa ilha ia dar certo? Né? Que isso iria sobreviver, que iria ser superavitário, né? E o que a gente traz de resultados hoje, os números são inacreditáveis. Existe hoje uma cadeia econômica dependente do cerimonial Loreto, de tudo que você imaginar. Né? Então, você não existia profissão de maquiador nas ilhas, por exemplo. Você tem hoje. Mas se você quiser contratar uma pessoa de lá, você tem. Se você quiser contratar uma empresa que distribui bebidas, você tem. Se você quiser contratar uma florista, você tem. Então, assim, eu acho que o cerimonial ele é desafiador porque ele junta essas coisas todas. Ele junta a riqueza natural, né, do lugar, e ele traz essa coisa da Baía de Todos os Santos, que é a única que é própria dela, que é a sua riqueza histórica. E eu diria que ele compete muito com o bandeira azul em relação à sustentabilidade, né? Porque ali sim você tem, né, a vocação econômica natural atuando, né, em prol de um lugar, né? Então, qual é a vocação daquele lugar? Não fosse o turismo de eventos. Então foi um desafio, porque você, imagine, deve ser difícil você administrar uma casa de festa na cidade, imagine numa ilha costeira. Com e certeza. O que a gente traz hoje de resultados é muito impactante, né? Então a gente vai aí já para uma média de um evento, né, por mês. Isso é muito.
Isso é Fantástica. muito. Ô, Bela, Bacana, Bela. toda essa causa que você luta, né, e defende, sua trajetória de liderança e impacto social. Eu já vi que já te perguntaram isso, mas eu vou perguntar novamente, porque eu olho para você e eu vejo aqui. Você nunca pensou em entrar para política, nem... Eu já pensei em entrar para política, eu gosto de política, eu atuo politicamente, eu não faço política partidária, né? Claro. Como eu falei, mas eu acho que, como eu já disse aqui em outros lugares, assim, algumas vezes, mas atuação em prol do bem-estar das pessoas, né? O ato de servir é uma atuação política. Eu já pensei, isso já foi uma possibilidade real, mas passou. Né? Eu já tô te vendo aqui. Tá doida pra votar em mim. Mas Você tem Tô meu voto. doida. mas não é uma perspectiva no momento. Não é. Passou. Não deu certo. Eu acho que eu acabo contribuindo mais onde eu estou. Já apareceram convites e ao analisar, né, eu entendi que aqueles convites eram convites que não contribuiriam, né, para o meu momento, nem agregariam ao que eu sempre fiz. Então, por hora, é uma situação que está descartada. O futuro a Deus pertence. Não Se me aparecer... engane. Não me engane. Não, mas eu não teria problema em admitir, não. Não Tô teria brincando. problema em admitir, não. Claro que não, de jeito claro nenhum. que não. Já tenho, até porque eu gosto de política, né? Eu participo, né? Assim, recentemente, na última eleição, eu apoiei, assim, demais um amigo meu, participo dos debates, me interesso, assim, a política, ela tá na minha vida. Ela tá. Mas a política partidária, no momento, ela não se encaixa, né? E isso no momento, não é uma possibilidade. A sua Pode ser que ela resposta seja. é hoje não. Hoje não, amanhã talvez. Hoje Quem não. sabe? Hoje não, amanhã talvez. Vamos jogar pra frente aí, ver o que o destino reserva. Eu acho que você rechaçar as possibilidades, né, na sua vida, isso é muito forte. Porque quem é que sabe o que é que vai acontecer amanhã? Verdade, faz aquela thumbnail aí. Nunca ó, diga Bela nunca, né, Soares. Nunca diga nunca, não dá, entendeu? Principalmente quando são situações em que você tem aptidão e que você tem talento para aquilo. Então não dá Você para dizer, tem. não vou. Né? Agora, Com certeza. não tem nada. É. Amanhã, Agora, no momento, vamos ver, não. talvez. É isso. Thumbnail aí, ó, Isabela Soares, na política, hoje não, amanhã talvez. Vem cá, Amanhã o que é que talvez, com você certeza. acha da ponte Salvador e Itaparica? Menina, essa é uma questão que eu normalmente sou muito assertiva, assim, em relação às minhas convicções, mas eu não fico muito segura em tecer comentários sobre a ponte, porque eu acho que eu até faço, de certa forma, uma meia-culpa diante de um assunto que é tão importante. Isso. E que eu deveria estar com os números mais na cabeça. Mas eu acho que uma intervenção desse tamanho, ela precisa ser muito considerada em relação à sua real necessidade, né? E eu não digo isso em relação só ao impacto, não, né? A real necessidade, né? Então, você vai ter aí uma construção de o que talvez não, certamente, a maior obra civil do Estado, na ordem de 13 bilhões de reais. Será que uma Isso. modernização do sistema de ferry-boat não resolveria? Né? Como esses municípios que vão receber esse fluxo de trânsito estão se preparando? Porque se você vai jogar, né, uma quantidade considerável de pessoas do outro lado da ponte, né, normalmente esses crescimentos no Brasil se dão de forma desordenada. Né? Então, o que seria para facilitar e integrar pode prejudicar muitíssimo. Outra coisa, turisticamente, né? A gente precisaria de uma estrada que conectasse as cidades do Recôncavo para que a Bahia de Todos os Santos pudesse, né, fazer valer o que ela tem de mais importante, que é o seu patrimônio histórico. Né? Ao que me parece, a ponte, ela não faz, ela faz isso, mas ela faz pela metade. Será que o tal contorno, né, que tanto se fala, não seria uma obra que beneficiaria mais esses municípios do Recôncavo que poderiam ter na sua atividade turística um segmento assim importante e que economicamente impulsionasse esses lugares? Então eu tenho dúvidas em relação à ponte. Entretanto, eu acredito que o poder público, ao decidir fazer, está certo de suas razões e de sua necessidade. Então, esse é basicamente o que eu penso da Seu ponte. ponto de vista, né? Meu ponto de vista. Então, ainda tenho dúvidas, mas uma obra nesse tamanho, com certeza, todo mundo saindo super convicto. Né? Deixa eu fazer aqui uma pergunta que também está aqui, de que me passaram. Quando eu falei, vou entrevistar
Isabela Soares. Tenho perguntas. Tem várias pessoas com perguntas aqui, ó. Como garantir que as iniciativas ambientais em Salvador, apoiadas pela iniciativa privada, estejam realmente voltadas para o bem-estar da população e não apenas para os interesses privados? Como garantir? Eu acho que isso, como é que você garante? É um termômetro que você identifica, né? Então, como garantir que as ações ambientais estão ali beneficiando a todos? Isso. Olha, eu acho que, mais uma vez, a situação de cooperação, ela precisa funcionar, não é? Então, quando você impacta positivamente o meio ambiente é uma matéria que transcende. Quando você ajuda o meio ambiente, você não está ajudando uma pessoa individualmente. Né? Eu desconheço ação ambiental em que você faça... Você pode até estar promovendo aquela ação num espaço determinado, mas aquilo ali vai impactar em outro lugar, certamente. Né? Sim, então, eu não concordo muito com essa limitação de que as ações ambientais elas garantem só a iniciativa privada. Então, fazer ações em prol do meio ambiente é fazer ações em prol da humanidade. Vejamos o seguinte exemplo, né? Vamos trazer isso para um exemplo de prática da Fundação Bahia Viva. Balneabilidade da água, limpeza da água. Né? Então, a partir do momento em que você garante uma balneabilidade, uma boa limpeza da água, por mais que aquilo ali esteja sendo aquele programa esteja sendo executado por uma instituição privada, vai beneficiar você, que não tem nada a ver comigo, ao ir numa praia daquela. Isso. Né? Então, eu não acho que dá para você colocar uma ação ambiental numa caixa e dizer que aquilo ali só beneficia. Ainda que você faça aquela atuação numa área privada, num determinado lugar. Vamos lá, você tem uma fazenda e você quer fazer um replantio de mudas de espécies nativas para poder reflorestar o seu pedaço que, por alguma razão, está antropizado, né? Está ali vazio. Vai beneficiar uma área sua, mas aquilo ali vai impactar o entorno. Né? Então, sinceramente, eu acho que essa pergunta aí, ela fica meio... Ela se confunde um pouco, porque eu não vejo ação ambiental que não beneficia, né? Todo mundo. Eu acho que as ações ambientais, elas tendem a beneficiar o mundo inteiro. Agora, você não consegue fazer isso de forma universal, né? Sim, você não consegue promover balneabilidade, reflorestamento de todas as áreas que precisam ser, né? Você vai fazer uma atuação ali naquele lugar que está a seu alcance. Isso não quer dizer que ela beneficie só você. Né? Aí, viu? Quem perguntou? É isso aí. Espero ter Bela, agora respondido. eu posso mudar. Respondeu. Esse seguidor aí achei realmente um pouquinho meio sem noção, mas tudo bem. Não, gente, mas tá, cada tá um faz valendo. suas perguntas. Ela respondeu o ponto de vista dela, claro. Tá valendo. Tá valendo. Posso mudar de assunto agora? Claro. Vamos lá. Aqui a gente vai para onde a gente quiser. Tudo bem. Não, mas eu tô aqui cheia de perguntas. Eu tô aqui no YouTube, no WhatsApp. Dirija o navio, Maneira. Bela. Comandante. Vamos lá, Bela. Você recebeu recentemente a comida 2 de julho, que foi uma das maiores honrarias da Bahia. Por sinal, eu vi seu discurso, pesquisando sua vida, eu vi seu discurso no YouTube e achei assim, confesso para você que eu me emocionei, chorei quando você falou dos seus avós, dos seus pais, eu me emocionei. Seu discurso. Mas eu quero saber o seguinte, eu assisti. Qual é o significado desse reconhecimento para você e como é que ele reflete no impacto do seu trabalho na Fundação Bahia Viva? Olha, eu vou te falar, foi um dia, assim, muito marcante. Né? Se eu tivesse... Eu chorei, Bela, seu discurso, tô te dizendo. Que bom. E eu fico muito feliz, assim, sabe? Quando eu encontro as pessoas que elas se dizem impactadas, porque foi feito, assim... exatamente para impactar e, de alguma forma, traduzir o que eu estava sentindo Impactou. Trazer, né, a perspectiva, a minha perspectiva sobre as coisas. Muita sensibilidade. E agradecer, né? E agradecer a razão de eu estar ali e ter sido reconhecida, né? A partir de um trabalho que eu me dedico muito, né? Que eu trabalho duramente para isso. Então, receber essa honraria, eu acho que é um reconhecimento do esforço que a gente vem fazendo. E todo mundo gosta de ser reconhecido. Né? Não tem essa pessoa que se dedique a alguma causa que não gosta de ser reconhecida. Então, a gente não tem que ficar aqui com modéstia. Não precisava. Não, é bom, é importante. Claro. Né? Porque diz assim, né? Aquela casa lotada, né? Então, as pessoas, ao comentarem, dizer que nunca viu a Assembleia tão cheia daquele jeito... Tão cheia, né? Isso tem um impacto muito forte
na instituição, né? Isso move a gente para frente, né? Faz com que a gente queira cada vez fazer mais e, de certa forma, uma chancela de que a gente está no caminho certo e de que aquilo ali foi muito bom, né? Então, receber essa honraria, eu acho que é um reconhecimento, foi um dia de muita emoção. Eu fico muito feliz, né, em saber que existem parlamentares, como o deputado Manuel Rocha, que propuseram, né, essa distinção, né, para a Fundação Bahia Viva, e o representando ali naquele momento. O deputado Manuel Rocha eu conheci durante a minha atuação na Associação Comercial da Bahia. Ele também tem uma atuação muito firme em prol de algumas causas ambientais no oeste da Bahia. E é bom a gente saber que a gente conta com parlamentares que reconhecem a força empresarial, né? Que dizem assim, olha só, o empresário é um aliado. Sim. Né? O empresário é peça fundamental para que a gente coloque esse lugar para frente. Faz né? a roda girar. É quem faz a roda girar. Claro. E, então, isso assim, é muito importante, sabe? Esse reconhecimento, porque a atividade empresarial, ela normalmente ela é colocada numa posição de desconfiança. Né? E eu venho sempre assim, numa tentativa de quebrar isso, sabe? De quebrar esse paradigma e dizer, gente, olha só, não é bem assim. Né? Existe a outra parte aqui que a gente precisa prestar atenção. Com certeza. E eu acho que ali a gente colocou, né, as peças no devido lugar. Então foi um marco na minha vida, foi muito emocionante, muito importante eu trazer, né, para conhecimento das pessoas, como o Dani falou, a história da minha família, porque afinal de contas é onde tudo começa. Isso. Né? E foi bonito. Exatamente. E ao mesmo Bela, tempo... E ao mesmo tempo poder falar de condições femininas. Todos os partidos, Bela. Isso, de todos os partidos. Estava ali... Né, foi muito bonito em pleno período pré-eleitoral. Eu acho que a Bahia dá uma aula para o Brasil de democracia, de relações republicanas, e que quando se trata do bem-estar comum do povo, isso não tem divergência, né? Tá todo mundo do mesmo propósito. Claro que cada um ali dentro da sua ideologia política, mas a gente deu uma aula de Estado Democrático de Direito ali naquele dia. Com certeza. Quem não assistiu ainda esse discurso de Bela, vai lá no YouTube e bota. Eu assisti, eu me emocionei, eu achei bacanérrimo. Foi bonito. Ô, Bela, fora a Ilha dos Frades, qual o local te agrada mais na Baía de Todos os Santos? Ai, meu Deus, são tantos. Eita. São tantos, mas... eu gosto muito. Tem um lugar específico ali de Bom Jesus dos Passos que chama Praia da Pontinha, que eu adoro. Tem um lugar que fica na contracosta de Taparica, que chama Dourado, né? Que eu gosto muito também, que tem praias lindas. É um lugar que é pouco conhecido ainda, né? Pelo turista. Você tem algumas coroas, é um lugar excelente para tomar banho e para desfrutar, né, de um dia de lazer. E gosto muito ali da região do Paraguaçu. Vou mudar. Gosto bastante. Gostei Gosto bastante de passear por ali. Mas vou mudar. Vou pedir para você fazer um roteiro, Isabela Soares, um dia. Você sugerindo aí um roteiro. Lógico, é um prazer. É um prazer. A gente, inclusive, tem trabalhado nisso, né? Em parceria com a Prefeitura Municipal de Salvador e com alguns representantes do segmento náutico. Existe hoje um comitê náutico no município, onde a gente está preparando, né, uma roteirização. Claro, uma roteirização para as ilhas que fazem parte, mas isso pode avançar e se desdobrar um pouco também para outros lugares. Entendi. Vamos ver se a gente consegue apresentar. Ia ser excelente. Agora, quero saber aqui, pergunta já final. Qual é a sua visão você daqui para 10 anos? Como é que você vê, Isabela? Eita, meu Deus. Bela Soares. Espero estar com saúde, lúcida, né? Dos meus atos, ao lado da minha família, tendo condição de criar os meus filhos, continuar me dedicando exatamente às mesmas causas que eu me dedico hoje, mas eu queria um alcance um pouco maior para elas. Né? E eu espero que em 10 anos, nas instâncias que eu participo, eu consiga levar isso para outros lugares e ser uma ativista em prol do Brasil, né? Eu acho que acho que isso devia ser uma tarefa de todo empresário que gosta daqui e que, infelizmente, por circunstâncias outras, às vezes se desanima. Né? Então, a gente tem um país maravilhoso, com muitas riquezas, com uma série de possibilidades. É muito frustrante, né, para quem tem espírito empreendedor, às vezes isso ser uma condição limitada.
Então, eu espero, sinceramente, trazer, né? Levar um alcance maior dessas pautas, dar um alcance maior ao que eu faço hoje. Eu acho que é assim que eu me vejo daqui aos 10 anos. Mas, acima de qualquer coisa, com saúde, com lucidez, sendo Saúde uma em boa primeiro empresária, lugar, né, Bela? a Isabela amiga, contável, trabalhando pela nossa cidade, pela Bahia, pelo Brasil. Espero que eu consiga. Com fé em Nosso Senhor do Bonfim, eu vou estar lá. Vou chegar votar bem. nela, viu? Dani. Já lançou aqui minha candidatura. É brincadeira? Eu voto Não, é de gente, Bela. não. Dani, tem mais Eu alguma voto em Bela também. pergunta para Bela? Não, Bela, eu não tenho mais pergunta, mas eu queria lhe agradecer Eu que agradeço. a você ter aceito o nosso convite e lhe dizer que você é referência para nós mulheres, né? Como, assim, realmente a sua liderança, a sua luta pela sustentabilidade, meio ambiente, mostrar como a mulher pode ocupar o seu papel, né? Como você disse muito bem no seu discurso na sociedade, que a mulher pode estar onde ela quiser, Quiser. não é atrás do homem, é ao lado do homem. Então, assim, foi muito bacana, eu fiquei muito tocada do seu discurso, quando você falou toda a sua origem, agradecer o seu pai de sempre lhe incentivar, sua mãe, sua avó. Foi muito bacana, eu me emocionei bastante e adorei sua participação aqui. Adorei, cara, um dia ainda lhe conhecer pessoalmente, que eu só estou lhe conhecendo aqui, É um e prazer. estou muito feliz. Verdade. Obrigada, eu que agradeço. Tem uma coisa que eu acho que ficou faltando aí quando você perguntou onde eu me imagino daqui a 10 anos. Eu acho que continuar abrindo espaço para outras Que mulheres, né? bacana. Isso é uma coisa que eu venho fazendo durante toda a minha atuação da Fundação Bahia Viva e continuar abrindo espaço para outras mulheres, né? De todas as classes. Claro. E ao invés de a gente ficar Bacana, falando Estela. aqui em possibilidades eletivas e mandatos eletivos, convidar vocês a participarem da associação comercial e se juntarem a mim nesse movimento, Bora. né? Para que a gente Bacana, para que a Bela. gente ajude outras Bacana. mulheres que querem empreender ou simplesmente Com querem certeza, participar de com instâncias de certeza. debates e quebrar, né? Cada vez mais continuar abrindo espaço para todas nós. Mas eu que Bacana. agradeço o prestígio, a confiança. Sem dúvida, Dani, a gente vai ter a oportunidade de se encontrar pessoalmente. Gabi, foi um prazer te conhecer. Espero que nossa conversa não se encerre aqui, que a gente Com continue certeza não. A se gente já fez o falando. clubinho Não. aqui, ó. E Fã contem Clube comigo, Bela. contem Obrigada, comigo. Bela. Não vou render muito, que Dani Obrigada. falou praticamente tudo que eu iria falar. Mas assim, Protagonizou. eu fiquei encantada com Ó, você Bela. quando eu não te conhecia pessoalmente, mas assim, eu vejo essa mulher forte. Você falava, gente, será que ela é mais séria? E ali a gente se encontrou ali, Dani. E aí ela já chegou, eu falei, chegou, ela é simpática. Foi. Chegou, ela é Vocês simpática. acham isso é engraçado, né? Porque Porque às não vezes é. você vem com esse papel, né? Como se Isso, fosse é. né, uma coisa assim, bem séria, e o cargo Aham. que você ocupa, mas assim, Lógico. rapidinho Aham. quebra, né? Que bom. Fiquei muito feliz em ter Que bom, você que aqui. bom. Continue com o seu projeto. Quero votar em você também. Meu Deus do céu. E espero que o nosso papo não acabe por aqui. Você vai votar nas minhas pautas da associação comercial. Vou colocar. Essa aí você vai votar, com certeza. Vou voltar. Espero que nosso papo não acabe por aqui. aqui. Adorei conhecer você. E Eu que é agradeço. isso, Um gente. beijo. Obrigada pela audiência de vocês. Eu vi aqui que está bombando esse YouTube aqui. Obrigada pela audiência de vocês. Todo mundo que está aí participando. Bela, também obrigada pelo Eu convite. que Uma agradeço. honra pra gente ter você aqui. Dani, obrigada. Você também aí de Belgrado está aqui Beijo. conosco nesse horário. Beijo, pessoal. E é isso, gente. Até a próxima. Elas em Cena aqui no Bahia Notícia com Isabela Soares. Beijo.